Fala, fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Então, deixa aqui o seu like no nosso canal, compartilha o vídeo, ok? Tudo aí é gratuito para você, então colabora com o canal. Hoje a nossa aula é na questão de história e essa aula está baseada no livro Encontros do quarto ano do ensino fundamental, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a Grande Revolução. Sabe, durante muitos e muitos anos, nossos antepassados mantiveram o costume da caça e da coleta. Por isso, eles estavam habituados a se locomover por longas distâncias, sempre em busca de melhores condições de vida. Eles eram os nômades e estavam com frequência migrando de um lugar para o outro. Esses grupos, esses vários grupos, começaram a se distanciar deste jeito de viver, observando o ambiente, percebendo os fenômenos naturais, experimentando somente sementes e o cultivo de alimentos. Eles foram aos poucos adquirindo maior controle dos recursos aí da natureza. Então eles começaram assim a se fixar por mais tempo em determinados locais e aí eles tornaram-se sedentários. Tá? Os estudiosos, eles chamam esse momento aí da história da humanidade de revolução agrícola. Porque eles sedentários por quê? Porque eles deixaram de ficar perpetuando aí, andando pela terra como nômades, tá? Eles começaram assim a se fixar por mais tempo em determinados locais, ok? Mas a revolução agrícola, ela não ocorreu com todos os grupos e em todos os locais ao mesmo tempo. Em cada parte essa história foi diferente. Olha só, olha esse mapa que eu estou mostrando para vocês. Junto à agricultura se desenvolveu também o pastoreio, a criação de animais para garantir proteína animal e outros derivados aos seres humanos. Inicialmente, gente, os gêneros cultivados eles foram cereais como arroz, cevada, trigo e também foram leguminosas como feijão e lentilha e raízes como o inhame e a batata, tá bom? Agora, eu quero saber o seguinte, pensando nas palavras nômade e sedentário, com essas duas palavras, explica aí, como que foi a Revolução Agrícola? Olha só, gente, respondendo aqui para vocês. A Revolução Agrícola, ela foi o momento em que os seres humanos passaram a praticar a agricultura e o pastoreio, utilizando aí o aprendizado adquirido ao longo de muito tempo, o que permitiu, deixarem a vida nômade e se sedentarizar em locais propícios para essas novas práticas que eles teriam, tá? Dá uma olhada nessas duas imagens. E vamos tentar aí, com a informação que nós tivemos até agora, completar esses boxes aí do infográfico. Então, olha só. A primeira imagem, nós estamos vendo aí essas pessoas, aos animais. Então, nós podemos perceber que tem a ver com a caça e coleta. Eles viviam da caça e da coleta de alimentos. Eles estavam acostumados a se locomover por longas distâncias e, com frequência, tornavam-se migrantes. O que é isso? Se migrar. Eles eram nômades. Eles ficavam, eles não tinham habitação fixa e estavam constantemente se mudando de lugar porque eles iam atrás do alimento, tá bom? Agora, essa segunda imagem, ela já mostra agricultura e pastoreio, Eles tinham maior controle aí dos recursos naturais, observavam e experimentavam elementos da natureza e com isso eles desenvolveram aí a agricultura e o pastoreio. E aí eles deixam de ser nômades e tornam-se os sedentários, certinho? Porque fica num local, Olha só, a prática da agricultura e do pastoreio trouxe novas questões aos grupos humanos, como a necessidade de separar sementes, preparar o solo e se prevenir, de situações como seca e fortes chuvas. Era preciso ainda se preocupar com a preservação, o armazenamento, o transporte, a distribuição dos alimentos. Então, a solução dessas questões traria novas dinâmicas. Assim surgiria, por exemplo, a técnica da cerâmica, que é um jeito de fazer objetos em argila para armazenar e preservar por mais tempo líquidos e sólidos. E também resistente à cerâmica permitiria ainda o transporte desses produtos por longas distâncias. Tá? Por exemplo, essa imagem que você está vendo agora, ela é baseada na antiga cidade de Satal Yuk, uma das primeiras do mundo, localizada no Oriente Médio, lá na Ásia, tá? E a maior oferta de alimentos com a agricultura fez as populações humanas crescerem.
Mudou também a forma de elas se organizarem, tá? Ao permanecerem por mais tempo nos lugares, por exemplo, eles começaram a formar vilas e as cidades. Além de tarefas diferentes, né, entre homens e mulheres, ocorreria ainda maior especialização aí das atividades. O que seria isso? A divisão do trabalho. Enquanto alguns se dedicavam à agricultura e ao pastoreio, outros fabricavam, por exemplo, o artesanato. E eles ainda teriam aqueles que cuidariam das crenças religiosas e do governo local. E também começaria aí a se formar o comércio. Essa foto que vocês estão vendo, ela representa as sociedades que começaram a se formar com a prática da agricultura e do pastoreio. Nesta imagem, nós vamos dar nomes corretos a cada uma das características dessa sociedade. Então, nós vamos usar os termos que estão aí, ó, para vocês: vila, campo, agricultura, pastoreiro, artesanato, comércio, religião e poder. Vamos encaixar? Muito bem. Agora vocês já tiveram uma noção do início aí da migração, da grande revolução que aconteceu. Até nossa próxima aula.